Glória a Deus, graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Aleluia. Glória a Deus, é uma alegria poder estar com vocês aqui novamente. Deu um ano, não? Deu um ano, seu bebê está com um ano, né? Um ano certinho, viemos aqui, Sara estava grávida, já estava de barrigão, então já estava... Ele é de quando? De setembro. Aleluia, Deus é bom. E voltamos aí, mais uma vez, glória a Deus. Hoje eu vim com a minha melhor parte, né? Se tem uma parte boa em mim, é minha mulher, né, gente? Aleluia. Então ela está comigo aqui, a Paula. Glória a Deus por esse tempo. Glória a Deus pela oportunidade que temos de sermos ministrados, encorajados pelo Senhor nessa nova estação da vida de vocês. Você sabe que Deus, Ele separa tempos, estações, transições tão importantes, porque antes de Deus nos colocar numa nova estação, Deus nos prepara para ela. Então Deus não faz nada de maneira impensada, Deus não age pelo ímpeto, assim como agimos. É por isso que algumas vezes, ou na maioria delas, nós não entendemos o porquê que estamos vivendo o que estamos vivendo. Quando você pega a narrativa bíblica, você vai perceber que Deus vai construindo, Deus vai preparando as pessoas para aquilo que elas iriam viver. Quando você olha para a vida de Moisés, por exemplo, Moisés é um homem que tem 3 períodos de 40 anos na vida dele. Ele tem 3 quarentenas, né? Então você tem Moisés os primeiros 40 anos no Egito, depois você tem o segundo período de 40 anos no deserto e o terceiro período de 40 anos conduzindo o povo. Só que se você perguntasse para Moisés, quando ele estava lá cuidando das ovelhas do Jetro, e perguntasse para ele: o que você está fazendo aqui? Ele vai falar: eu estou aqui cuidando das ovelhas do meu sogro. Não, ele não estava cuidando das ovelhas do sogro, ele estava conhecendo o lugar que Deus depois iria conduzir o povo naquele lugar através da vida dele. Tem coisas que nós vivemos hoje que a gente pensa: eu só estou conduzindo as ovelhas de alguém, eu só estou fazendo alguma coisa. Não, você não está só fazendo alguma coisa, porque no reino de Deus ninguém está passeando, amém? No reino de Deus nós estamos por um propósito muito específico. Então o que nós estamos vivendo hoje é Deus nos preparando para algo maior que Ele vai fazer lá na frente. Então não desconsidere tempo de preparo, não desconsidere tempo de aperfeiçoamento. Se você encontrou um pastor, se você encontrou um líder, alguém está disposto a investir na sua vida, abrace isso. Porque aquilo que Deus vai fazer na sua vida está totalmente ligado com a sua capacidade de receber. Então, quanto mais preparado você estiver, mais Deus vai fazer. E prova disso, o Pedro escreve 2 cartas, só que Paulo escreve 13. Então, quanto mais preparado, quanto mais aberto você tiver, mais Deus vai fazer. Mesmo porque conhecimento não ocupa espaço, amém? Então, que Deus permaneça abençoando vocês aí nessa nova estação. Eu quero compartilhar algo com os irmãos, no sentido de liderança. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 30. Nós vamos desenvolver aí um pensamento. O tema é favorecidos, mas tem um subtema, não tem? Chamados a liderar, isso mesmo. Estava tentando lembrar ali. Chamados a liderar. Eu quero falar sobre liderança com discernimento. Quero falar sobre essa capacidade que o líder precisa ter de entender, de fazer a leitura, de discernir o todo. Paulo diz que somos seres espirituais, discernirmos tudo, mas não somos discernidos por ninguém. E talvez esse seja o maior desafio que nós temos na nossa liderança: discernimento, compreensão, entendimento. Eu não falo de discernir na carne, porque o próprio texto diz que da carne nada se aproveita. Eu falo de discernir no espírito, de entender. Você fala: peraí, tem alguma coisa aqui, tem um negócio aqui, como diz um bom mineiro, tem um trem aqui, e eu não estou conseguindo compreender, eu não estou conseguindo fazer a leitura do todo. E se tem um negócio que tem que nos deixar revoltados, é ser enganado. Se tem um negócio que tem que nos deixar revoltados, é a possibilidade de não discernirmos completamente, de não fazermos a leitura do todo, de errarmos por não discernir, por não entender, por não ter os olhos abertos. Enquanto liderança, nós somos pressionados o tempo inteiro, e nós precisamos desse discernimento, dessa clareza da parte do Espírito. Porque o que falta? O Espírito está em nós. Nós nascemos de novo.
O Espírito já habita, já mora dentro da gente. Então, o que está faltando nessa revelação? O que está faltando nesse discernimento, nessa compreensão? Certamente o problema não está no Espírito, o problema está em nós. E tudo que Deus vai fazer, Ele sempre faz através de um líder. Tudo que Deus vai construir, Ele sempre constrói através de um líder ou de uma líder, ainda que essa pessoa não se veja como líder. John Maxwell, alguém perguntou para ele assim: você já conhece alguém que nasceu e não é líder? Ele disse: eu nunca conheci um líder que não nasceu. Porque na mente dele, todo mundo que nasceu é líder. E de fato é. Quando você vai para as Escrituras, você vai perceber que o chamado de Deus para nós é liderar. Pastor, mas você não sabe das minhas dificuldades e fraquezas. Eu não sei, de fato, mas quem te chamou sabe. Não é? Quem nos chamou arriscou completamente. Eu não sei onde que Deus estava no juízo. Vamos ser sinceros. Porque tem dia que a gente não confia na gente mesmo. Tem dia que você olha no espelho e dá vontade de brigar com quem está do outro lado. Tem dia que você levanta e tem uma visão de um balde escrito, me chuta. Você fala: é hoje que eu vou chutar esse balde. Não é? A gente não confia. Aí de repente Deus usa alguém para falar alguma coisa ao seu respeito. Olha como é que Deus faz. Deus não é gente. Deus usa uma pessoa para falar alguma coisa ao seu respeito que você pensa assim: peraí, será que essa pessoa está falando com a pessoa certa? Porque não tem muito a ver isso que a pessoa está falando, não. É porque quando Deus fala, Ele não fala de acordo com a sua condição atual. Deus não fala com aquilo que você é. Deus já fala com você de acordo com o que você já se tornou. É por isso que o anjo, quando aparece para o Gideão, o anjo o chama de valente. Mas como que pode um camarada valente escondido? O Gideão deve ter dito: você errou a família errada, você entrou na casa errada, deve ser o vizinho da direita aqui, ó. Aqui é 17, o número 18 deve ser lá. Ele é corajoso, eu não. Eu estou escondido. Eu estou malhando trigo no lugar onde se pisa uvas. É porque Deus não olhou para o Gideão na condição atual que ele estava vivendo, mas Deus olhou para Gideão na condição que ele iria se tornar. É por isso que a palavra de Deus nos choca tanto, porque ela não fala sobre o que você está sendo, mas em quem você está se tornando. O maior desafio que temos na vida da igreja é a liderança. O maior desafio que temos no Evangelho é a liderança. Mas se o Evangelho chegou até hoje, aqui, 2000 anos depois, é porque líderes se levantaram. Pessoas anônimas, que você não sabe o nome, você nem imagina quantos milhares de pessoas derramaram sangue, entregaram a vida, fizeram o corre para que isso pudesse estar acontecendo aqui hoje. A pergunta é: vai parar na gente? Vai estacionar? Será que aqui no Serra acabou, não tem mais nada? Não tem. Tem um povo. Tem um povo. Ainda que não seja todos, mas tem um povo. E Deus não precisa de muita gente. Na verdade, Deus não precisa de nada. Mas Deus decidiu então fazer através de alguns. E quanto pior forem, melhor. Sabe qual que é a oração que a gente faz lá na igreja? De vez em quando me dá um arrependimento dela. Mas a oração é: Deus, manda para cá aqueles que ninguém quer, para que eles se tornem aqueles que todos sonharam. Ninguém quer, chegou, irmão, quem chega aqui é porque ninguém quer. Mas depois vai se tornar alguém que o outro vai falar: volta uma ova. Eu lembrei quando estou numa igreja, né, gente? Volta uma ova, porque na hora que chegou aqui no alicerce ninguém queria. Mas foi trabalhado, foi esticado, foi ministrado, foi encorajado, se tornou alguém. Gente, preste atenção. Deus vira para o Moisés e fala: Moisés, vai até Faraó. Aí Moisés falou assim: eu não sei falar, não tem como eu ir. Isso te lembra alguma coisa? Isso te lembra quando Deus fala com você para fazer alguma coisa, você diz: mas eu não tenho condição nenhuma de fazer? Isso te lembra quando Deus fala: vai, você passa, mas eu não posso, eu sou menor da minha casa é a menor da família, a menor do bairro, a mais em cima, eu não posso, não, porque na minha casa ninguém nunca fez uma faculdade, eu não posso fazer. Não, eu não posso, porque eu não sei nem falar direito. Quando Moisés fala com Deus assim: eu não posso porque eu não sei falar, preste atenção. Deus, Ele não te escolheu baseado naquilo que você pode fazer. Porque se você pode, você não precisa dele. Deus não te escolheu por causa das suas virtudes, mas apesar das suas dificuldades. O motivo que você dá para Deus não te usar é o motivo pelo qual Ele te escolheu. Deus, eu não sei falar, mas foi por isso que eu te chamei, que você não sabe falar.
Deus, eu sou tímido, eu sei que você é tímido. Deus, eu não dou conta, eu sei que você não dá conta, é por isso que eu te escolhi. Porque quanto pior, não vai ter dúvida. Alguém vai olhar aqui para tudo que está acontecendo e vai dizer, gente, preste atenção, ali naquele segundo andar, é segundo ou terceiro? Terceiro andar, é profético. Aqui no terceiro andar só está acontecendo alguma coisa ali, porque é Deus que está fazendo. E não tem dúvida. Mas nós precisamos colocar a mão para acontecer. A Bíblia diz que Pedro e João, eu não estou pregando ainda não, peraí. A Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo para o templo para orar. E tinha um mendigo lá, um coxo. Ele fixando os olhos em Pedro e João, esperando receber deles alguma coisa. E o Pedro disse, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Olha o poder da igreja. A igreja sempre vai oferecer para as pessoas mais do que elas precisam. As pessoas vêm aqui atrás da restauração de um casamento, sai daqui com a salvação. As pessoas vêm atrás aqui de uma bênção financeira, sai daqui com a família completamente transformada. As pessoas vêm aqui atrás de uma resposta e ganham uma família de fé. E o engraçado é porque Pedro vira para ele e fala com ele assim, eu não tenho o que você quer. Eu não vou te dar o que você quer, mas eu tenho o que você precisa. Diz que teve um pai da igreja que encontrou com um papa uma vez lá no Vaticano, e o papa muito ocupado com as coisas, e o papa falou, olha, nós viramos a igreja da prata e do ouro. Ele falou, é verdade, nós somos a igreja da prata e do ouro, mas o levanta e anda nos foi tirado. Não tem nada a ver se é a igreja da prata e do ouro, que Deus prospere vocês, que Deus enriqueça vocês, porque o que Deus vai fazer aqui, vai fazer através de vocês. Os recursos que vão chegar aqui vão chegar através de vocês. O terreno vai chegar através de você. O novo prédio vai chegar através de você. Toda a estrutura que for construída vai ser através de você. Não vai chegar um anjo com o dinheiro aqui, não. Ainda que possa chegar, mas não é comum. É através de gente que Deus usa. Mas o engraçado é porque depois que o menino foi curado, ele entrou dentro do templo. E alguém perguntou para ele assim, quem foi que te curou? Aí ele apontou para Pedro e João e disseram, foi ele que nos curaram. Pedro e João falou, não. Quem te curou foi Deus. Preste atenção. A graça, ela não te isenta do trabalho, ela te isenta do mérito. Na graça você trabalha, e muito, mas o mérito não é seu. Vocês estão entendendo? Na hora da responsabilidade, olha para mim. Só que nós temos uma teologia tão frajuta hoje que está dizendo assim, não olha para mim não, você tem que olhar para Jesus. Se a sua vida não for caminho para alguém chegar em Jesus, então alguma coisa está muito errada. Então olha para mim que você vai ver o Cristo. Olha para mim que eu vou te conduzir até lá. Na hora da responsabilidade, olha para mim. Mas na hora da recompensa, olha para Ele. Porque a glória é dele. Amém, gente? Gênesis capítulo de número 30. Gênesis 30, verso 18. Então Lia, ou Leia, né? Eu vou me conter para não contar uma piada aqui. Então Lia disse, Deus me recompensou, porque dei a minha serva ao meu marido, e deu o nome ao filho, ou melhor, e deu ao filho o nome de Issacar. Essa história, ela começa um período bem antes, através do Jacó, e toda a história de Jacó, eu acredito que você já sabe, mas agora ele chegou para poder trabalhar para o seu sogro, e ele vai provar do mesmo veneno que ele havia feito. Agora ele é enganado. Ele é enganado exatamente porque o reino de Deus trabalha com princípios, e toda vez que você quebra um princípio te quebra também. A primeira esposa que ele tem é Lia, ou Leia, né? Ela não era a amada, mas ela era fértil. E naquele período o valor da mulher era condicionado a gerar. O valor da mulher, então, se uma mulher não tinha filhos, ela era considerada como amaldiçoada. Então a Lia ou a Leia, ela não era a esposa amada do Jacó como Raquel, mas o fato de não ser a preferida, o fato de não ser a amada, não a impossibilitou de gerar. E esse é um dos filhos que ela dá. Engraçado, porque a Bíblia vai falar o nome. E na Bíblia, nome de pessoas e nome de lugar tem representações espirituais. Issacar. Quando você pega esse nome, significa galardão, bênção, alegria.
A tradução mais próxima de Issacar no hebraico é aquele com quem está a lucratividade. É aquele menino que aonde chega, a prosperidade chega, onde cai, dinheiro brota. Aquele menino que tudo que toca vira ouro. Ele traz esse significado do nome dele, porque para um judeu, mais importante do que a sonoridade é o significado. Nós, quando vamos dar nome aos nossos filhos, a gente pensa na sonoridade. Você pensa assim, qual que é, pelo menos deveria pensar, né? Qual o nome que eu vou dar para esse menino para ele não ter apelido na escola? Quem tem nome diferente sabe. Meu nome é Itamar. Então quer dizer, eu sou Júnior, meu pai reproduziu o pecado do meu avô. Eu poderia muito bem colocar Pedro, Tiago, João. Nome comum. Então quando você vai colocar o nome no menino, você pensa na sonoridade. Você pensa aí, mas peraí, Antônio, Toninho. João, Joãozinho. Isabela, Belinha. O judeu não. O judeu, a sonoridade pouco importa. O que vale é o que o nome significa. É por isso que na Bíblia você vê nomes mais esquisitos do que outros, nomes mais estranhos do que outros. Mas quando você percebe o que o nome significa, aí traz a ideia. Tanto que se você pega a maioria dos profetas do Antigo Testamento, principalmente aqueles que foram escritores dos livros da Bíblia, o nome deles traz exatamente a sua mensagem. Por exemplo, Isaías, o Senhor é a salvação. E qual que é o cerne da mensagem de Isaías? Exatamente mostrar a salvação que veio por meio de um servo sofredor. Então o nome fala muito mais do que nós imaginamos. No caso do Issacar aqui, o nome dele é aquele com quem está a lucratividade. Então esse menino já é abençoado, diferente do pai. O pai, quando nasce, recebe o nome de Jacó. E engraçado que naquele período é diferente do nosso. Porque hoje o menino nasce, na hora, você vai lá no hospital e já. No hospital tem cartório. Tem alguma coisa ali no hospital, você já vai no cartório, aí você já põe o nome, é meu, está registrado, está lá, da Silva, Fonseca, José. Não é naquela época não. Naquela época o nome não era dado imediatamente, porque o nome era dado de acordo com as características mais marcantes. Então a criança recebeu o nome depois de algum tempo. Então se o Jacó recebe o nome de Jacó, é porque as características dele têm a ver com um enganador. Então Jacó cresceu como enganador, o filho dele não. O filho dele cresceu como aquele que é abençoado. Só que na hora que Jacó vai passar o bastão, ele chama o filho para abençoar. Agora a questão é como que você abençoa quem já é abençoado. Como que ele vai ser abençoado, uma vez que ele já traz no seu nome a bênção. E qual que é a bênção que você vai dar? Você olha para uma pessoa e pensa assim, o que eu vou dar para essa pessoa se ela não está precisando de nada? Não sei se você já passou esse aperto de dar um presente para alguém. Você fala, mas tem tudo, como é que eu vou, o que eu vou dar? Como que você vai abençoar alguém que já traz a bênção no seu nome? Como que você vai abençoar? E a bênção no Antigo Testamento é muito importante. Era uma transição de geração, era uma passagem de bastão. Então Jacó chama os seus filhos, e no caso aqui o Issacar, e vai abençoá-lo. E vamos ver qual que é essa bênção que ele libera sobre o seu filho que já é abençoado. Gênesis 49, o verso 14 e o 15. Projeta para nós Gênesis 49, o verso 14 e o verso 15. Issacar é jumento de ossos fortes, deitado entre rebanhos de ovelhas. Verso 15. Viu que o repouso era bom e que a terra era uma delícia, deliciosa. Baixou-se os ombros à carga e sujeitou-se ao trabalho escravo. Aquele que é abençoado está recebendo uma bênção. Mas imagine hoje, alguém falar assim, você é um jumento. Você toma isso como ofensa. Você toma isso como alguém, né? Você toma isso como alguém está te ofendendo. Que bênção estranha. Ele está sendo comparado com um jumento. Por que não com um cavalo? Com um cavalo seria muito mais bonito, seria muito mais agradável. Quer dizer, não, você parece um cavalo, mas no sentido de ser forte, de ser oponente. Mas um jumento, quando você pensa no jumento, você automaticamente é associado àquilo que o jumento faz, porque a coisa básica que o jumento faz é carregar peso. O jumento, ele é tão preparado para carregar peso que pode colocar um outro jumento em cima dele, de acordo com o mesmo peso que ele tem, que ele suporta. Então a característica básica de um jumento é suportar peso. O cavalo não aguenta peso. O cavalo, ele não aguenta o peso como o jumento aguenta.
O cavalo é para passeio e para guerra. Agora, peraí, pastor, você veio aqui numa conferência de liderança me chamar de jumento? Não. Eu não vim aqui te chamar de jumento, mas eu vim te mostrar o que tem a ver a liderança com jumento. O que tem a ver a liderança com esse Issacar? Preste aí, olha o que Deus está falando com ele. Issacar, eu estou dando para a sua geração, eu estou dando para a sua tribo a capacidade de suportar peso. Eu estou dando para vocês a capacidade de suportar pressão. Eu estou dando para vocês a capacidade de carregar cargas. Só que quando eu olho para a liderança, eu percebo que isso define a liderança, porque a liderança não é parque de diversão. Liderança é pressão. E acredite, onde vocês, enquanto igreja Sião, irá chegar, está completamente ligado ao peso que vocês estão dispostos a suportar. Porque quanto mais peso você suporta, mais recompensa você recebe. Deus nos deu, enquanto filhos e líderes na casa dele, a capacidade de suportar peso. A questão é, diante desse peso, eu vou desanimar ou eu vou perseverar? Pastor, mas eu não aguento. Aguenta, porque o texto diz que não vem além do que você pode suportar. E detalhe, quando você suporta um determinado peso e vence, você está sendo habilitado para suportar um peso maior. A sua capacidade de suportar pressão, e não falo isso só na vida da igreja, eu falo na vida. Porque não adianta querer desanimar da vida, porque um dente dói. Já percebeu que dente só dói à noite, na hora que os dentistas estão dormindo? Por causa de um dente que dói à noite, você pensa, minha vida virou um inferno, beleza. E por causa dos 31 que não está doendo, sua vida virou o quê? O um que dói, a vida virou um inferno, acabou. E os outros 31 que não dói? É pressão. E o tempo inteiro nós estamos sendo pressionados. E é nesse período que a liderança é testada. É nesse período que o caráter é revelado. É nesse período que o coração mostra. E uma vez que nós somos aprovados no nível de pressão, nós subimos para uma pressão maior. Gente, alguém já disse que ninguém aqui é conhecido no light. Nós só somos conhecidos na pressão. Nós somos igual esponja. Na hora que você for lavar a vasilha, você vai lembrar disso daqui. Para você saber o que uma esponja tem dentro, você tem que apertar. Nós só conhecemos as pessoas quando você aperta as pessoas. Ninguém conhece o outro na tranquilidade. É por isso que nós somos como um saquinho de chá. Você só sabe o que tem dentro do saquinho de chá quando você coloca na água quente. Nós somos revelados na água quente. É a pressão que revela o que está dentro de você. Ah, não leva em conta o que o Itamar falou, não, porque o Itamar estava de cabeça quente. Não leva em conta o que o Yuri falou, não, que ele estava de cabeça quente. Leva em conta sim. Porque o que eu falo de cabeça fria é quem eu quero me tornar. Mas o que eu falo de cabeça quente é quem eu sou. Então leva em conta. Porque o fruto do Espírito tem que manifestar. É pressão. É o tempo inteiro, Paulo diz, eu sou pressionado por todos os lados. Quando que nós conhecemos as pessoas? Pressão. Quando que a capacidade de liderar manifesta? Pressão. É por isso que líder de internet não é referência para você. É por isso que líder que está atrás de uma câmera, eu não estou dizendo que não é legal, que não é importante sim, mas não é referência. Ele não é o seu pastor. Ela não é a sua pastora, porque no dia da crise do seu casamento, liga para eles para te atender. Na hora da crise da sua vida, chama lá o bonitão da internet para vir cá e te aconselhar. Sabe quem vai te aconselhar? É quem você está diminuindo. É quem você está desprezando. É quem você está pensando que não é tão habilitado. Que é pressão. Paulo diz, nós somos pressionados de todos os lados. E é essa pressão que Deus usa para nos moldar.
É essa pressão que Deus usa para nos esticar. É essa pressão que Deus usa para gerar flexibilidade. Existem materiais rígidos que eles só se tornam maleáveis na pressão. Existem materiais que são rígidos, mas eles se tornam maleáveis quando eles são submetidos a uma alta intensidade de calor. Então a pressão é uma maneira que Deus tem de trabalhar em nós, de nos moldar, de nos tornar maleáveis, flexíveis. Deus fez uma promessa para a igreja de Filadélfia dizendo: ao que vencer, ele vai ser colocado como coluna na casa de Deus. O que é coluna? Tira a coluna aqui desse prédio. Coluna é o que suporta pressão. Você quer saber se alguém é coluna em determinado lugar? É se aquela pessoa sair, aquilo lá desmoronar. Pressão é a capacidade de suportar pressão o tempo inteiro. Então quem são os filhos de Issacar? São aqueles que suportam pressão. Quanto mais responsabilidade você tem, mais pressão você vai ter que lidar. E quanto mais capacidade você tem de lidar com a pressão, mais longe você vai chegar. Os jumentos, ao contrário do cavalo, que tem glamour, que tem beleza, mas não aguenta peso. E o que vai fazer nós, enquanto igreja de Jesus, permanecermos, é a capacidade de suportar pressão. Então pode pôr pressão. Coloca porque aguenta. Porque todos aguentaram até hoje, por que a gente não vai aguentar? Na hora da nossa vez, a gente não vai para o recreio mesmo. Nós chegamos aqui porque pessoas se submeteram à pressão. Mas eu vou te falar, a maior pressão que um líder é submetido não é a liderança. A maior pressão que um líder é submetido é a presença de Deus. Esse é o teste. Porque a palavra glória no hebraico é peso, é kavod. É kavod, é peso. É por isso que quando a glória vem, a gente não tem que ficar segurando esse peso. A gente tem que se render a esse peso. A gente tem que se prostrar a esse peso. Porque se eu não me dobro diante da glória de Deus, o contrário pode acontecer. Eu começo a me achar importante demais. Porque se eu não tenho esse movimento de se prostrar, e eu falo não prostrar somente fisicamente, mas de ter um coração inclinado, eu começo a pensar que aquilo tem a ver comigo. Eu começo a pensar, e nós corremos um sério risco como igreja de produzir o nosso próprio Pentecostes, de produzir um Pentecostes sintético. É a síndrome do Ofni e Finéias. Se Deus não mandar o fogo, a gente produz o nosso, a gente sabe como. Eu sei qual música tocar, eu sei qual palavra pregar, eu sei qual movimento fazer. Então eu produzo. Que Deus nos livre de um Pentecoste sintético. O A.W. Tozer, ele tem uma frase que diz: se Deus tirasse do seu espírito da igreja, preste atenção na envergadura disso daqui, se Deus tirasse do seu espírito da igreja, poucas pessoas iriam notar a diferença. Elas iriam continuar fazendo as mesmas coisas que faz, porque o que faz não é pelo espírito. Perdeu peso. A glória veio. Esse dia eu estava vendo o testemunho de uma senhora. Alguém perguntou para uma mulher, que é a irmã do coque, falou com ela assim: deixa eu te falar, qual que é a diferença básica que tem entre a nossa geração e a geração de vocês? Como que a geração de vocês se comportavam quando a glória de Deus, você percebe quando chega. Você percebe, é um trem diferente. Ela falou assim: a diferença entre a minha geração e a geração de vocês é porque na minha geração, quando a glória de Deus vinha, a gente se dobrava. Na geração de vocês, quando a glória de Deus vem, vocês pegam o celular para filmar. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Os filhos de Issacar foram chamados para suportar peso. Mas é engraçado que quando você lê o verso 15, deixa o 15 na tela para mim, por favor. Quando você lê o verso 15, você vai perceber que eles correram risco de submeterem a algo que nós corremos o risco também. Eles foram chamados, preste atenção, eles foram chamados para suportar peso. Mas pelo texto, de alguma maneira eles paralisaram. Olha o verso 15. E viu ele, que o quê? Que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o ombro para acarretar.
no texto aqui, e abaixou os ombros à carga e se sujeitou ao trabalho escravo. Essa é a maior tentação que nós, enquanto líderes, corremos risco de fazer quando nos dá a missão. Essa é a maneira mais clássica de dizer não para Deus. É quando Deus nos dá uma missão e em nome do descanso nós falamos não para Deus. Em nome do descanso nós dizemos, eu não vou. O texto diz que eles descansaram demasiadamente. Essa era uma profecia de Jacó, que quando o povo chegasse em Canaã, eles iriam precisar trabalhar muito. Só que o que os filhos de Isacar decidiram? Não vamos trabalhar, não vamos entrar em embate, não vamos entrar em guerra. Vamos fazer o seguinte, vamos pagar tributo. Vão pagar tributo porque aí ninguém mexe com ninguém. Vão pagar tributo que está todo mundo certo. A gente vive aqui no nosso, eles vivem lá na paz deles. Vão pagar um tributo, a gente se submete pagando tributo, porque a gente não quer resolver problema. Eles encontraram um lugar de comodidade, sem pressão, sem prestação de conta, sem cobrança, sem satisfação. É só pagar tributo para cananeu que ele nos deixa em paz. Eles pensaram, esse é o lugar ideal, mas para nós não. Isso nos fala de perder o propósito. Isso nos fala de abrir mão da missão. Abaixar os ombros é a ideia de eu não quero mais carregar peso, eu não quero mais suportar pressão, eu não quero mais trabalhar. Infelizmente existem muitas pessoas e líderes na casa de Deus que já abaixaram os ombros. Existem tantos outros que estão sendo tentados a abaixar os ombros, mas eu quero te dizer, não lá que Deus te deu. Irmãos, não adianta a gente querer esperar algo novo de Deus se a gente não fez aquilo que Deus nos pediu lá atrás. Deus não vai nos dar uma direção nova, Deus não vai fazer algo novo se a gente não fechou aquele ciclo, não cumpriu com a antiga. Eles se permitiram serem subjugados em nome do descanso. Com o inimigo não tem nenhum tipo de conversa, com o inimigo não tem nenhum tipo de negociação. Não há mínima possibilidade de fazer acordo com o inimigo. Aí você vai ver no livro de Juízes, capítulo de número 5, a partir do verso 12, levanta uma juíza chamada Débora. E Débora falou, tem que acabar com isso aqui, o alvará tem que cantar, tem que acabar esse sofrimento. Vocês vão ficar pagando até quando, gente? Vocês vão ficar trabalhando para pagar imposto para cananeu? Acabou, chega, eu vou enfrentar esses homens, quem vai comigo? E quem levantou? A tribo de Isacar. Falou, nós vamos. E a partir de hoje nós não vamos ficar mais debaixo do domínio do inimigo. Pode colocar a carga que eu aguento pressão. Deixa eu te dizer, quando você não corre da pressão, você assume a responsabilidade, você se torna um tipo de líder que aponta o caminho. Você se torna um tipo de líder que alguém está vindo atrás, sabe por quê? O princípio básico de liderança é influência. O princípio básico da liderança é ninguém vai te seguir se você não sabe para onde você está indo. E se você, enquanto líder, não tem ninguém te seguindo, você não está liderando, você está passeando. E é esse o tipo de líder que Deus quer levantar nesse tempo. O líder que dá uma palavra, o líder que aponta uma direção. O líder é para lá que nós vamos ir. Para onde? É para lá. Ainda que o líder não tenha 100% de clareza, ele tem um apontamento, então eu vou. Porque não adianta imaginar que na liderança tudo vai estar claro. Não vai estar claro. É por isso que a igreja precisa de líderes que discernem o tempo, de líderes que sabem fazer, sabem discernir o tempo e o modo, e se levantam num tempo de transição dizendo, é para cá, o povo está perdido. Aí quando você levanta um líder, é para cá. Quando você levanta um pastor, é para cá. E as pessoas o seguem. E aqui eu começo a pregar. 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. 1 Crônicas 12, 32. Dos filhos de Isacar, conhecedores, ou na tradução de vocês aqui, essa é qual? Nova Almeida. Dos filhos de Isacar, que saibam, ou melhor, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer. 200 chefes e todos os seus irmãos, sob
as suas ordens. Aqui fala duas qualidades que nós precisamos na nossa liderança, que os filhos de Issacar tinham. Eles discerniam o tempo, e eles sabiam a hora certa de fazer. 1 Crônicas é um período de transição, troca de reinado. Saul caiu, Davi está sendo levantado. Esse texto fala sobre homens que se ajuntaram a Davi em Hebrom, o reconhecendo que Deus havia o levantado, e depois disso, posteriormente, Davi vai lá completar o seu período de 40 anos de reinado. Então era um tempo de transição, e toda transição é problemática, toda transição traz crise, toda transição, principalmente, se a gente, numa transição de liderança de célula, a gente tem dificuldade, e da liderança do homem mais importante de um país, por exemplo. Então há uma transição, o Saul está saindo, o Davi está sendo levantado, e toda transição traz tempo de instabilidade. Muda o rei, muda o líder, muita coisa muda. Um tempo de incerteza vem sobre a nação, e é exatamente em tempos de instabilidade, exatamente em tempos de crise, de dificuldade, que Deus levanta líderes que têm discernimento do tempo e sabem o que fazer. A tribo de Issacar era uma tribo agrícola. Eles viviam daquilo que plantavam, mas eles tinham conhecimento da Torá. Eles estudavam os céus, eles eram astrônomos. Eles, além disso, eram conselheiros, porque o texto diz que eles instruíam seus irmãos a o que fazer e qual decisão tomar. Eles não eram a tribo maior, eles eram a menor tribo, mas eles entenderam que a questão da liderança não é força, a questão da liderança é estratégia. A questão da liderança não é a força do braço, é a sensibilidade aos sinais de Deus. A influência que eles exercem não vem da força do braço, mas da sabedoria de Deus. E talvez essa seja uma das maiores crises que nós temos na liderança: falta de força e falta de gente. Jesus não precisou de muita gente para começar alguma coisa. Já parou para pensar que Jesus, através de 12, mudou o mundo? 12. Porque Jesus não trabalhou com a força, Jesus trabalhou com sabedoria. O que nós precisamos, enquanto líderes na casa de Deus, acredite, não é de força. O que forma um líder não é a força, mas o que forma um líder é a sabedoria que ele recebe da parte de Deus e o discernimento. Eles eram entendidos do tempo. Quando você pega essa expressão, entendidos do tempo do hebraico, significa eles discerniam profundamente o tempo. Eles sabiam qual era a estação oportuna. Então eles discerniam o Cronos e o Kairos. Eles sabiam qual que era o tempo do homem, que é o Cronos, e qual que é o Kairos, que é o tempo de Deus. Eles sabiam ligar entre o tempo do homem de fazer e o tempo de Deus de fazer. E esse é o nosso maior desafio que a gente tem, é de olhar para a circunstância e saber fazer uma leitura dela. É de não entender como o homem natural entende, é de conseguir ver além daquilo que está sendo visto, de ouvir além daquilo que está sendo dito. Porque líderes espirituais que discernem, eles vêm além. Quem é da época do Thundercat aí? Deixa eu ver a idade. Thundercat. Eita! O Thundercat é aquele que tem a visão além do alcance. Líderes Thundercats têm a visão além do alcance. Ele consegue discernir no espírito. Ele consegue entender no espírito, porque não é de maneira natural. Olha o que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 8, verso 5. O texto fala assim: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração de quem? Do sábio conhece o tempo e o modo de agir. Preste atenção, não basta saber quando, é preciso saber como. Não basta agir na hora certa, se você agir da maneira errada. Não basta agir da maneira certa, se você agir fora do tempo. O líder espiritual
É aquele que discerne o tempo, porque tem um tempo, tem um kairos, mas tem a maneira certa de fazer também. Eles discerniram o tempo, eles falaram: peraí, é momento de transição, é momento de apoiarmos Davi agora no seu reinado. Mas eles discerniram um modo como, vamos estar junto, vamos estar unidos, vamos estar próximo, e esse é o sucesso da liderança. Um dos pilares de sucesso de uma liderança madura, encorajadora, que conquista é a unidade. É o que Paulo diz para as igrejas: estar no mesmo pensamento, a mesma visão, falar a mesma coisa. É estar junto, é entender que a gente precisa unir força e não dividir força. Uma liderança que não está caminhando na mesma direção, ela está fadada ao fracasso. E o que testa a unidade de propósito? Os desafios. Porque é no desafio e na pressão que o coração é revelado, que o interior é revelado. É quando algo foi feito que não é o que você queria, que é o teste. Você quer ver o teste? Preste atenção. Você não precisa obedecer quando você concorda. Se você concorda, você não precisa obedecer. O teste da obediência é quando você não concorda. É ali que é testado. Mas vou imaginar que nós vamos tomar uma decisão, e nós falamos assim: não, vamos fazer um evangelismo 3 horas da tarde. Você falou assim: não, 3 horas não vai ter ninguém na rua, vamos 10 da manhã. Não, aí decidimos 3 horas da tarde. Você falou: vamos ver o que vai dar. Aí foi 3 horas da tarde, não tinha ninguém. Esse é o seu teste. Porque você pode virar para todo mundo e falar: vocês não quiseram me ouvir? Eu falei que era melhor 10 horas da manhã. O que você está dizendo? Você está tirando sua responsabilidade fora e está dizendo: eu estava certo e todo mundo está errado. Ou você pode dizer: deu bom, da próxima vez nós estamos juntos de novo. Vamos tentar 10 horas da manhã. É exatamente quando algo dá errado é que o teste da liderança vem. Preste atenção. Os filhos de Issacar não eram precipitados, mas eles também não eram passivos. Eles tiveram sabedoria, eles tiveram estratégia. Então, para cada tipo de ação, você precisa ter uma estratégia. Tem estratégia de guerra, sabia? Davi ficou dando de doido da lua. Vocês lembram disso lá? Lá em Ziklag? Tinha. Ele deu uma de doido da lua lá. Fingiu de doido, babou e fez tudo. Estratégia de guerra. Porque para cada ação é necessário uma estratégia. Eles tiveram sabedoria para agir dentro do tempo. Então, peraí, o que Deus está fazendo? Qual que é o discernimento? Jesus confrontando os fariseus, falava assim: vocês conseguem olhar para o tempo e conseguem dizer se vai chover ou não, mas vocês não conseguem fazer a leitura dos sinais de Deus. Vocês não conseguem fazer a leitura dos movimentos divinos. Nós precisamos ter discernimento, e a pergunta é: para onde a nuvem de Deus está andando agora? Qual que é o movimento que Deus está fazendo na serra? Aonde Deus está se movendo aqui nessa região? A pergunta é: o que Deus está fazendo agora? Então, como igreja aqui em Belo Horizonte, para onde Deus está se movendo? A nuvem está andando para onde, Sião? Qual que é o movimento divino? Qual que é a estratégia? Acelerar o passo? É recuar? O que está acontecendo agora? Porque se existe um alinhamento de propósito, tem como dar errado. Se nós estamos falando a mesma coisa, não tem como não fluir. Agora, se cada um tem um tipo de fala, não flui. Porque um reino dividido contra si mesmo, ele não subsiste. Existem pessoas, líderes, que se levantam contra mim, como Miriam. Números capítulo 14, o texto diz, verso 1, que Miriam ficou chateada ou revoltada, porque Moisés tinha se casado com uma mulher cuxita. Não é. O verso 2 diz: será que Deus só fala através de Moisés ou através de nós? Revelou o coração. A Miriam está mostrando que ela não queria ser a segunda. O problema não é que casou com a mulher cuxita, egípcia, a mulher que eu quero que seja. Não, eu quero ser a primeira. Aí Deus falou: pera. Reunião. Chama a família, Moisés, Arão e Miriam, na porta do tabernáculo. Ele falou: vocês perderam o juízo? Com qualquer homem no meio de vocês eu falo através de visão e sonhos, mas com Moisés, que é fiel em toda a minha casa, eu falo com ele face to face, face a face. A questão
não é casou com a mulher. Não. A questão é aceitar o lugar que Deus me colocou. É entender que existe alguém que está acima de mim e a unção de Deus, ela só tem um movimento. A unção de Deus, ela só corre para baixo. Então, se eu quero crescer na unção, eu preciso me colocar por baixo daquela pessoa. Senão não flui. O mover de Deus para por causa de Miriam. Ela foi tirada do arraial 7 dias esperando a lepra passar. Acredite, isso para o mover de Deus. Não vai resolver. Uma vez que você tem um problema com alguém, procurar outras pessoas para falar do problema. Isso não vai resolver o problema, isso vai multiplicar o problema. Não vai resolver por conta de um problema, você já dá um diagnóstico sem ter a oportunidade de ouvir a outra parte. É terrível quando a gente chega, não tô falando, aqui não acontece isso, nem sei porque eu estou falando isso, mas quando a gente chega em determinados lugares, as pessoas da igreja começam a falar mal do pastor da igreja. Eu falo, mas peraí, onde que nós estamos? Como que a pessoa está destruindo aquilo que ela mesma está lutando para construir? Como que se levanta para falar mal de um líder de célula, um líder de ministério, um pastor de uma igreja, sem dar oportunidade para que ele fale? Mas falou comigo. A omissão é uma posição. Quando você é omisso, você está dizendo em qual lado você está também. Falou? Peraí, fulano, vem cá. É a melhor maneira de resolver problema na vida da igreja. Isso aqui, vem cá, fulano, vem cá. O João falou que você disse isso, como é que é? Eu não disse não, e aí, João? Eu pensei que disse. Aí não dá, né, irmão? Não precisa não. Então você está assumindo a responsabilidade, então que você está mentindo? Preste atenção. Isso é perigoso, é diabólico, é satânico, é o maledicente. Quem que é o maledicente? Aquele que mata o outro no coração das pessoas, sem dar oportunidade para que ele defenda. Ele fala mal, ele critica, ele fofoca, e está tudo bem. Irmão, não faz sentido eu ser abençoado ou desejar ser abençoado de uma igreja que eu falo mal dela. Não faz sentido eu beber de uma água que eu mesmo estou sujando essa água. A gente precisa discernir o caminho de Deus. Porque se a gente não discerne o caminho de Deus, a gente vai entrar no caminho das trevas. Eles tinham um discernimento profético. Eles compreendiam a estação do tempo. Nós precisamos nos levantar como uma igreja profética, uma igreja apostólica, uma igreja pastoral. Uma igreja profética é uma igreja que tem uma direção. Uma igreja profética é uma igreja que tem uma palavra de Deus dos lábios. Uma igreja profética é uma igreja que traz para os seus lábios aquela palavra que diz assim, diz o Senhor. Uma liderança profética é uma liderança que fala da parte de Deus, fala com clareza, fala com unção, fala com fidelidade. É uma igreja que tem uma posição diante de tudo aquilo que tem acontecido. Ela não reage às circunstâncias, ela se antecipa às circunstâncias. É uma igreja que consegue perceber a leitura, mas peraí, para onde que Deus está indo? Qual que é o próximo passo? O que é para fazer? Uma liderança profética, uma liderança que não conforma com o pecado, que não lida de maneira natural com uma cultura caída. Ela incomoda os acomodados e conforta os quebrantados. Uma igreja profética se levanta como um megafone de Deus para despertar uma geração surda. Mas não é uma liderança que prevê o futuro, não, mas é uma liderança que tem os olhos fixos no céu. Uma igreja profética, uma igreja que consegue discernir a vontade de Deus no céu e consegue espelhar o céu com a terra, puxar o céu com a terra. Ela precisa ter um discernimento espiritual, mas uma igreja também precisa ter uma capacidade de estratégia. Precisa saber o que fazer, porque não é só fazer. O reino de Deus não trabalha com boa intenção, e alguém já disse que de boa intenção o inferno está cheio. Se não tem propósito, se não tem direção, se não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. O que fazer? Como fazer? Quando fazer? De que jeito que nós vamos fazer? Precisa ter estratégia. Precisa ser intencional naquilo que está sendo feito. Nós queremos alcançar aquela família, então vamos ser intencional, vamos colocar uma célula lá na casa dela. Vamos ser intencional em plantar uma célula em determinada rua do bairro.
Vamos ser intencional com esse movimento. Vamos buscar da parte de Deus uma direção para isso. Porque se não agir com essas estratégias divinas, nós vamos andar como Zeca Pagodinho. Eu estou deixando a vida me levar. E nós não queremos caminhar sem rumo. Nós não queremos andar para um lugar que ninguém está indo. Qual que é o movimento? E acredite, quando há um movimento divino, quando há uma movimentação divina, você nem precisa se apresentar. O próprio Deus se encarrega de mostrar. Precisamos então, para a gente caminhar para o fim. Foi combinado antes daí, viu, gente? Quem chegou depois? Eu falei que ia dar R$1 para cada um na hora que... Nós precisamos de líderes que entendem os tempos. Liderança sem discernimento é ativismo. Porque nós corremos o risco, enquanto líderes, de fazermos muito e não fazermos nada. Nós corremos o risco, a questão não é o tanto que faz, é como faz. A questão não é a força, como eu falei, é o discernimento. Porque se a gente não tem discernimento, nós vamos virar uma igreja ativista. Nós vamos virar uma igreja de movimento. E uma igreja de movimento, quando eu falo movimento, uma igreja de programa, não é uma igreja que vai alcançar a geração e vai discipular. Nós precisamos nos movimentar para aquilo que é o propósito essencial de Deus. Nós precisamos fazer uma leitura da igreja, uma leitura da célula, uma leitura de nós mesmos. Nós precisamos de uma autoliderança. Quantas células que nós vamos trabalhar? Irmãos, em 2020 nós começamos a nossa comunidade de fé. Nasceu a nossa comunidade de fé. Encontrei um papel lá rabiscado esses dias. Em 2020, estava com uma reunião com os pastores, supervisores. Eu falei, 2020, nós somos 32 pessoas. Em 2025 a realidade vai ser diferente. Em 2025 nós vamos ter 100 células e 1000 pessoas. Nós fechamos esse ano com mais de 100 células, com mais de 1000 pessoas. Porque em 5 anos nós construímos algo aonde a gente queria chegar. Igreja, com 10 anos você sonha, com 5 anos você projeta. Onde a igreja de Sião vai estar daqui 5 anos? Onde vocês estarão daqui 5 anos? Quantos prédios vocês terão daqui 5 anos? Quantos pastores, quantas plantações de igreja irão nascer das células que serão plantadas daqui 5 anos? Pastor, mas daqui 5 anos é amanhã. É amanhã. Só que se não começar hoje, não chega no amanhã. Se não plantar hoje, não chega no amanhã. Se não sonhar hoje, não chega no amanhã. Quantas células murcha, acaba, porque não discerne o tempo da multiplicação. Só que eu preciso entender, você sabe por quê? Porque nem tudo que Deus te dá é para agora. Deus me deu, não, guarda, matura, amadurece. Permita que aquilo entre dentro de você, permita que aquilo te consuma, permita que aquilo te pegue, para que depois aquilo se torne uma verdade para você. A grande dificuldade que nós temos enquanto líder, nós somos muito empolgados, né? Eu sou empolgado demais. Então tem coisa que Deus me dá que eu falo agora, não é agora. E quanta coisa eu já perdi porque eu não discerni, não é agora. Porque nem toda bênção que Deus dá é para agora, e nem toda porta que Deus abre é para você, e nem toda bênção é para você também. Tem coisas que nós perdemos porque não discernimos o tempo. Você está achando que é para hoje, não é para hoje, porque você não está pronto. Guarda, ora, deixa lá, gera aquilo, rega, aquilo precisa ganhar consistência, aquilo precisa ganhar força, aquilo precisa ganhar massa. Por isso que Salomão diz que há um tempo determinado para todas as coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta: você consegue discernir o que Deus está fazendo aqui? Você consegue discernir o que Deus está construindo aqui nesse lugar? Porque não tem como. A ideia nossa é, por convivermos, a gente entra na naturalidade. Mas quando você chega de fora, você percebe que tem alguma coisa que está acontecendo. Tem um mover de Deus sobre vocês. Tem algo da parte de Deus sendo gerado, mas gestação demora. Menino gerado hoje nasce amanhã, nasce não, filho. Tem dor, tem desconforto, tem tensão. Você está discernindo? Você consegue discernir o que Deus está fazendo na sua igreja?
Você consegue discernir o que Deus está fazendo aqui nessa região? Nós oramos aqui pela região do Serra. Você consegue discernir que essa água, que esse rio que Deus está derramando sobre vocês, vai descer lavando as ruas, tudo desse bairro aqui. Vai descer lavando todas as casas desse bairro. Então, por falta do discernimento, a gente pode perder a colheita. Jesus virou para os discípulos, olha que coisa engraçada. Eu já vou caminhar para o fim do meu tempo, já estourou ali, mas preste atenção. O texto fala que Jesus, João 4,4, era necessário passar por Samaria. Meio-dia, filho, sol na muleira. Os discípulos falaram, nós vamos na cidade comprar comida. Aí Jesus fica ali e troca uma ideia com a mulher samaritana, eles falam de água, ninguém bebe água, aquele negócio todo. A mulher foi profundamente tocada. E ela deixou o cântaro dela. E ela foi até a cidade chamar as pessoas. Os discípulos foram até a cidade comprar comida. E a mulher foi até a cidade chamar as pessoas. O que me chama a atenção é a volta. Porque na hora que os discípulos voltam, eles falam assim, mestre, trouxe comida. Jesus falou, já comi. Quem que trouxe comida para ele? Quem foi que trouxe marmita para ele? Jesus falou, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. A minha comida é fazer a vontade daquele que me chamou e cumpriu o seu propósito. A pergunta é, o que você sente depois que você come? Vamos lá. Que tipo de sentimento, reação que você tem depois que você come uma comida boa? Satisfação. O que mais? Prazer. Gente, você come, você está com vontade de comer um frango com quiabo. Aleluia. Aí tem um frango com quiabo. Irmão, você come, você chega na sua plenitude de gás. Você fala, se eu for arrebatado agora hoje vai ter problema, vai me carregar. Porque comida te dá satisfação. Peraí, Jesus está dizendo, fazer a vontade do Pai para mim é satisfação. Como que algumas pessoas dizem que a igreja acabou com o casamento delas? Como que as pessoas dizem que a igreja fez mal para elas? Se Jesus está dizendo que fazer a vontade de Deus é satisfação. Então pode ser que o que essas pessoas estão fazendo não é a vontade de Deus. Os líderes, eles discernem no tempo, Jesus falou, está chegando a hora que vai ter, os campos já estão brancos para serem colhidos. Só que o campo branco já passou, a hora de colher é dourado. Só que Jesus, na hora que levanta o olho, ele está vendo uma multidão vindo vestida de branco. Quem é aquela multidão? É que a mulher foi buscar lá na cidade. Aí Jesus está falando aos campos brancos. Detalhe, os discípulos caminhavam com Jesus durante tanto tempo e não discerniram o que ele é, trouxe comida. Uma mulher que acabou de ser transformada por Jesus trouxe uma cidade. O que nós vamos oferecer para ele? O que nós vamos entregar para Jesus? Líderes sabem o que fazer. Eles não só entendiam o tempo, mas eles tinham uma direção clara. Pastor, se eu não tiver a direção clara, aponta um caminho. Põe o pé. Porque na hora que você menos assustar, o chão vai aparecer. Você sabe qual é o próximo passo? O que você vai fazer? Nós estamos chegando no final do ano, é um momento de transição, né? Qual que é o próximo passo? O que Deus está ministrando no seu coração, líder? E por último, líderes que têm discernimento, ele multiplica liderança. A tribo de Issacar era menor, tinha 200 homens, mas eles tinham influência. Só que influência, o John Maxwell fala que liderança é 100% influência. Influência não vem do cargo. Porque todo líder, quando ele começa a liderar, a primeira posição é o cargo. As pessoas se submetem a você por causa do título que você tem. Só que depois você ganha o coração dessas pessoas. E como você sabe que de fato você lidera aquelas pessoas? Quando você sabe que elas estão dispostas a cooperar com você sem serem obrigadas. Elas falam, nós estamos juntos. Porque a liderança não começa na mente, a liderança começa no coração. Quando as pessoas descobrem que você se importa com elas, elas se abrem. Por isso que liderança é influenciar. Toda liderança começa com exemplo. Se você estiver liderando pelo cargo, você não tem influência. Porque as pessoas não seguem títulos. As pessoas não vêm atrás de placa de igreja.
As pessoas seguem exemplos. E qual que é o fruto do líder? Outro líder. Outro líder. Porque liderança que não multiplica está fadada ao fracasso. E uma igreja não tem que crescer só com os filhos dos irmãos daquela igreja. Uma igreja precisa crescer com os mais avacaiados que tem naquela região. Lembra da oração? Qual que é a sua maior responsabilidade? É levantar pessoas para fazer aquilo que você está fazendo, para te liberar para fazer outras coisas. Liderança não é impositiva. Nós não lideramos sobre pessoas, nós lideramos a favor de pessoas. E sabe quando você chega na maturidade da sua liderança? 2 momentos. Primeiro, é quando você começa a produzir algo que as pessoas começam a experimentar daquilo que você está produzindo. Porque uma árvore não produz fruto para ela. Ela não chupa, uma mangueira não chupa manga. Uma mangueira produz manga para que outras pessoas possam desfrutar. Segundo, é quando você se torna desnecessário. Porque a grande responsabilidade do líder é se tornar desnecessário. Ele não é uma muleta. As pessoas não têm que depender do líder para nada. Porque a geração é uma geração de sacerdotes. Tem o líder, aleluia. Mas se não tiver, continua do mesmo jeito. Ou talvez continue até melhor do que aquele líder tivesse. O que ele está fazendo? Levantando liderança, porque ele não vai estar aqui o tempo inteiro. O fruto de um líder é outro líder. Você precisa de substitutos. Então não tenha medo das pessoas, empodere as pessoas, não tenha medo de levantar gente melhor do que você. Nós precisamos levantar pessoas que vão além de nós, porque nós temos prazo de validade. E se nós não levantarmos líderes para continuar fazendo o que estamos fazendo, se você não estiver, aquilo acaba. Fico vendo alguns pastores que eles ficam felizes quando eles saem de férias e a frequência cai. Porque eles voltam e eles geram para a igreja essa necessidade. Vocês dependem de mim. Não, ninguém depende do pastor. Depende do Espírito. E é o Espírito que faz através de quem está ali. Nós precisamos entender isso. Preste atenção. Talvez essa seja a dificuldade de alguém que não quer mais liderar. Se Deus colocou algo na sua mão, você não pode abandonar isso. Porque não estão falando de um cargo na CA. Não estão falando de um atendimento na Sambo. Não, nós estamos falando de gente. E Jesus morreu por gente. Então é inadmissível um líder chegar para um supervisor, para um pastor, dizendo: eu estou te devolvendo a minha célula ou a minha liderança. Não. O caminho é o contrário. Pastor, tudo bom? Eu vou fazer uma transição e já levantei outro líder para ficar no meu lugar. Porque nós estamos lidando com gente. Então vamos discernir sabedoria e ação. Eles não eram só os cabeçudinhos de Jesus, que sabiam de tudo, mas eles tinham ação, ativos. Porque conhecimento sem prática gera religiosos. É gente que é um cabeçudinho de Jesus, mas ele não tem prática. Você está liderando apenas com boas ideias ou com decisões? Tem gente que tem muitas ideias, eu fico maravilhado. Se você pegar meu telefone aqui, você vai ver tanta mensagem que eu recebo de gente que eu falo: meu Deus, se a ONU descobrir essa ideia sua, o mundo muda. Mas qual que é o problema que as pessoas não discerniram? É que se Deus te deu uma ideia, não é para você passar para outra pessoa fazer, é para você fazer. Se Deus te deu uma direção, é para você ser parte daquilo que Deus gerou no seu coração. Existem pessoas que têm a ideia, mas não são funcionais, não têm prática, não funciona, não resolve. A ideia é de Deus, mas ele não discerniu quem é que precisa fazer aquele negócio acontecer. E acredite, não é o outro, é você. Tem alguém? Pastor, e se não for de Deus isso? E se for? Você não vai ter 100% de certeza em tudo que você vai fazer. Você precisa ir fazer. Se der errado, você aprendeu como não fazer. Mas faça.
A nossa vida é feita de transições. Então, discerne o tempo e o modo. Você pode ficar em pé no seu lugar? O que são transições? São convites de Deus para a gente amadurecer. Guarde no fundo do seu coração que eu vou te falar agora. Igreja não é um prédio que precisa crescer. Igreja é uma pessoa que precisa amadurecer. A igreja é uma pessoa que precisa amadurecer. E quanto mais maduros nós estivermos, maior vai ser a obra de Deus em nós e através de nós. Feche seus olhos aí no seu lugar. Vocês estão vivendo um tempo de transição. O que Deus tem para fazer em Sião, Ele vai fazer, isso é sem dúvida. Ou Ele faz através dos que aqui estão, ou Ele vai levantar outros para fazer. A minha oração é que Deus faça através dos que aqui estão, e Ele levante outros também para agregar, para fortalecer, para unir. Vocês estão participando do melhor momento da comunidade de fé de vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de entrar para a história. E quando a história de Sião for contada, seu nome vai estar rolado naquela história. Porque você discerniu o tempo e o modo. Vocês discerniram o tempo certo e a maneira correta. A minha oração é que não falte clareza da parte de Deus nesse lugar. Que não falte dons do Espírito para decidir, para corrigir, para exortar, para amar, para trazer para perto, para levantar a liderança. Se Jesus com 12, Ele fez o que Ele fez, imagine com esse grupo que está aqui nessa noite. Grupo esse que decidiu não olhar para as suas dificuldades, porque entenderam que as suas dificuldades são o motivo pelos quais Deus te escolheu. Então não adianta você falar com Deus: Deus, eu não sei falar. Ele vai dizer: é por isso que eu te escolhi, porque você não sabe falar. Deus, eu não sei fazer. Ele vai dizer: mas foi por isso que eu te escolhi, porque você não sabe fazer. A questão não é o que sabemos ou o que fazemos, é nas mãos de quem nós estamos. Quero orar por vocês nessa hora. Você pode estender suas mãos em forma de concha. Pai, nós oramos reconhecendo que toda a nossa necessidade vem do Senhor. Assim como os filhos de Issacar, não queremos ser enganados. Levante jovens aqui, levante adolescentes, homens e mulheres, levante crianças com discernimento espiritual. Levante uma liderança forte, saudável, empoderada. Uma liderança encorajada pelo Espírito a entenderem o momento certo, a hora certa, a direção correta, para que a decisão seja tomada de maneira graciosa e poderosa. Pai, nós abençoamos cada líder que aqui está. Aqueles que já estão nessa posição e aqueles que ainda não se veem nessa posição, mas o Senhor está contando com eles. O Senhor está contando conosco. Há uma obra poderosa para ser feita aqui nessa região. Há tantas outras comunidades de fé que o Senhor está levantando, mas existe uma porção reservada para Sião. Existe uma porção reservada para esses irmãos aqui, e eles não abrirão mão dela. Eles não deixarão no meio do caminho, eles não recuarão, eles não desistirão. Pelo contrário, eles permanecerão avançando, conquistando, multiplicando, prevalecendo para a glória de Deus. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado, que a nossa vida seja um reflexo de quem o Senhor é. E que em tudo o teu nome seja glorificado. Dá força ao cansado, renova o ânimo daquele que não tem vigor. Pai, no nome de Jesus, levante aqueles que ninguém confia, levante aqueles que ninguém apostam, faça algo novo. Deus, confunde os homens, confunde o nosso entendimento humano. Nós estamos abertos para tudo aquilo que o Senhor tem para fazer. Só não nos deixe perder o tempo e a maneira correta de fazer, mas que possamos discernir
tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o nosso coração, para a glória do teu nome. Levante as suas mãos, você pode fechar os seus olhos, vamos adorar Jesus nessa hora, em nome de Jesus.